Se expõe ao desconforto. Nada melhor para o tema do primeiro vídeo do que se expor ao desconforto, que é justamente o que eu estou fazendo aqui. Confesso que estou bem feliz com essa decisão de assumir esse compromisso de fazer um vídeo por dia, porque eu sei o quanto eu vou aprender e o quanto isso vai ser desconfortável. E o interessante é que se expor ao desconforto é algo que a gente evita ao longo da nossa vida. O nosso cérebro ele é programado para duas coisas: buscar prazer e fugir de perigo. E o desconforto é fugir de perigo. E acaba que quando a gente foge de um desconforto, é gostoso fazer isso. Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei quando você tem que apresentar um trabalho na faculdade ou na escola. Você foi selecionado para apresentar e aí você arruma uma desculpa ou arruma alguma forma de você não apresentar esse trabalho. Na hora que você faz isso, dá uma sensação gostosa quando você de fato consegue, quando outra pessoa vai apresentar no seu lugar. Só que qual que é o problema? Por você não se expor ao desconforto, você também não consegue gerar o aprendizado que esse desconforto proporcionaria. Por exemplo, por eu estar fazendo esse vídeo, com toda certeza eu vou ter inúmeros aprendizados que só fazendo isso eu vou conseguir ter. Eu poderia assistir uma masterclass, eu poderia me inscrever no mastermind, ou o que fosse, poderia investir 25, 30, 50k para melhorar minha comunicação por meio de videoaula, que eu tenho certeza que nada me ajudaria mais do que a exposição a esse desconforto. E eu tô feliz pela minha coragem de conseguir fazer isso. Por quê? Porque cada um tem aquilo que é desconfortável. Claro que a gente tem mais de uma coisa, né? Mas nessa fase da vida que eu tô, eu acho que a coisa mais desconfortável é justamente a gravação de vídeo de uma forma mais fluida, de uma forma onde eu não me prenda a tantas coisas que eu tenho costume, que é roteiro, dicção, perfeccionismo, conhecimento. E o conhecimento, ele é importante na nossa vida, mas ele também traz alguns pontos, igual para mim, trouxe o perfeccionismo, trouxe a questão de querer valorizar ao máximo o tempo da pessoa que está me assistindo. E acaba que eu quero fazer um roteiro mais perfeito e eu gasto 10 horas para fazer um roteiro. Fica um vídeo bom, onde eu acho que realmente ele é bom. Talvez para outra pessoa, a pessoa tenha alguma crítica, mas para mim, realmente, eu acho que o vídeo é bom por ter me dedicado, eu sinto recompensado. O problema é a necessidade de fazer isso. Mas com esse canal aqui, eu vou conseguir me desvincular dessa necessidade de ter um roteiro o tempo inteiro. E voltando nessa questão de se expor ao desconforto, o nosso cérebro funciona assim, o meio de aprendizado dele. Quando a gente tem uma fobia, por exemplo. Quando você tem problema de falar em público e você corre disso, igual, por exemplo, na faculdade, você corre desse desconforto, o seu cérebro, aquela sensação de bem-estar que você sente pós, o seu cérebro aprende que essa situação que você tem que falar em público é uma situação desconfortável. E aí, quando você sai dessa situação, se livra dela, o seu cérebro fala: cara, essa pessoa fugiu do perigo. Essa pessoa conseguiu se livrar do perigo. E aí, o que acontece? Você reforça para o seu cérebro que correr das situações que geram desconforto e dificuldade é bom. E qual que é o problema disso? Que cada vez você fica melhor em fugir dos desconfortos. Cada vez você fica melhor em se esquivar das situações. Como eu disse no primeiro vídeo, eu sou nutricionista. E eu não pego somente casos de pessoas que querem emagrecer e tudo mais. Pego gente que quer hipertrofia, enfim. E acabo que eu conheço a pessoa também além do que somente ela quer na dieta. Eu sempre tento descobrir mais da pessoa do que somente o que ela quer de objetivo em relação ao emagrecimento, até porque somente uma dieta enfim, funciona muito pouco, mas isso não convém ao caso. E teve uma paciente que eu atendi que me marcou muito, que ela tinha mais de 50 anos e ela tinha uma fobia social, assim, absurda mesmo. A ponto dela não conseguir conversar direito comigo, dela não conseguir se relacionar direito com as pessoas, de não se expor, de não sair. Justamente por quê? Porque você tem o medo, seja falar em público, seja apresentar um trabalho, você se esquiva. Seu cérebro fala: cara, isso foi bom. Da próxima vez, a chance de você se esquivar é maior. E qual que é o problema disso? Você começa a gerar um ciclo entre se esquivar e cada vez que você se esquiva, vai ficando mais difícil de enfrentar o desconforto. E aí a pessoa pode chegar ao longo de uma vida nessa situação. Imagina 50 anos. Quantas oportunidades essa mulher não perdeu?
Quantas coisas essa mulher não vivenciou por não enfrentar o desconforto? E voltando lá no começo do vídeo, por que que eu estou feliz em enfrentar isso? Porque eu sei o quanto isso é desconfortável para mim. Eu sei o quanto isso é custoso enfrentar isso. E ter a coragem e, e conseguir enfrentar algo desconfortável é a única coisa que você controla, entende? Tem inúmeras variáveis da vida, igual, por exemplo, quando você vai apresentar um trabalho, você não consegue controlar muito bem o que as pessoas vão sentir. Você consegue controlar o quanto você vai se preparar. Você consegue controlar, conseguir vencer o medo de apresentar o trabalho. Mas você não consegue controlar todas as situações possíveis. Talvez você está apresentando um trabalho, você se preparou pelo slide, acabou a energia, e você não sabe o que falar porque você estava preso ao slide e você não controla isso, entendeu? O que você consegue controlar é as situações. Pensar, cara, e se acabar a energia? Será que eu vou conseguir apresentar sem esse slide? E aí o que você pode fazer? Se preparar um pouco mais além do slide, porque se a energia acabar, você já está preparado. É isso que você controla. E aqui, assumindo esse projeto desconforto, eu consigo controlar o quê? Eu consigo controlar a minha exposição aqui, que é falar para mim mesmo que eu vou aparecer aqui todos os dias e falar de algum assunto onde eu tive algum insight, onde eu aprendi alguma coisa e me expor. É a única coisa que eu controlo. Porque as minhas ambições, as coisas que eu almejo são coisas grandiosas, mas não grandiosas assim, eu quero faturar um número X, nada do tipo. Mas eu quero sim ter capacidade de compartilhar minha mensagem. Um dos caras que eu mais admiro é o Drauzio Varela. O cara com 83 anos de idade ainda está fazendo vídeo pro YouTube, está compartilhando conhecimento. Agora imagine você ter o conhecimento ao longo da sua vida, ter acumulado conhecimento e não saber se expressar. Não saber conseguir conversar com a câmera, não conseguir expressar aquilo que você sente, não transferir aquilo que passa na sua cabeça de uma forma minimamente entendível para a pessoa que está escutando. Cara, isso é um dos maiores medos da minha vida. E tá enfrentando esse desconforto aqui vai me ensinar muita coisa, muita coisa. Nossa, eu não vejo a hora de conseguir ver daqui 30 dias o meu primeiro vídeo e conseguir notar o quanto eu melhorei. Independente se dê visualização, independente de quem está assistindo. Eu só quero que você que esteja assistindo se sinta motivado em enfrentar algum desconforto na sua vida. Seja comunicação, seja estudar, seja independente do que for. Eu sei que a comunicação é um gargalo para muitas pessoas, se expor ao público. Tem uma pesquisa que eles fizeram algumas perguntas ali para descobrir qual que era o maior medo das pessoas e falar em público, cara, incrivelmente ficou mais alto do que o medo de morte. E assim, isso só evidencia o quanto existe pessoas aí que também têm medo de se expressar, têm medo de falar em público. Fora o medo de ser cancelado, não é só o expressar, né? O medo de ser cancelado, o medo de ser insuficiente, porque a gente também cria expectativa ao longo da nossa vida de que, meu Deus, quando eu abrir um canal no YouTube, essa ideia minha é muito boa, e aquele medo também daquela grande ideia sua não vingar nada, não dá nada. E acaba que a gente nunca tira essas ideias do papel, nunca faz, ou por medo do desconforto, ou por medo de julgamento, e esse processo vai me ajudar nisso, e eu tenho certeza também que você se expor ao desconforto, independente do que for na sua vida, vai te ajudar. Não quero me estender mais para também não me perder. Um abraço e até o próximo vídeo.